Êxodo, capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então nós vimos aqui, né, no capítulo de número 2, que uma das mulheres dos hebreus, né, ela está grávida, então ela dá luz a um filho, né? E para que o seu filho, né, ficasse vivo, ela coloca ele aqui num cesto e betuma ele e coloca então no rio. E isso vem do hebraico tebá, né, para você marcar aí tebá, que é uma caixa, ou seja, uma arca. Então ela colocou Moisés, né, o bebê, na verdade não era Moisés ainda, não tinha sido dado o nome ao bebê, então ela coloca aí nesse tebá, né, que é então uma caixa, uma arca. Ele era um barquinho feito de juncos de papiro do Egito. Esse junco ele chega a medir de 3 a 4,5 metros de altura acima da água, né? Fora a parte que fica para baixo na água. É uma planta, então, que ela cresce dentro da água, né? E estava lá dentro do Nilo, então ela pega esse material e faz ali um barquinho, né? Com esse material, com esse junco. O miolo era usado como alimento, né? E a parte de madeira por fora, então, era usado para a construção de barcos. Eles também usavam papiros, né? Como até hoje são encontrados, para escrever, né? Folhas em papiros que foram encontradas ainda nos dias de hoje, né? Essas folhas escritas, né? Então, muitos escritos foram encontrados em papiros de 2 a 3 mil anos atrás. Então, era uma planta muito usada para diversas coisas. Nós vimos aí no versículo 5, então, que a filha do faraó vai se banhar no rio, né? E era um costume das mulheres egípcias, então, banharem-se em público, com suas servas, claro, e era algo muito respeitado o rio em que a princesa foi se banhar, né? Que era um rio considerado um rio sagrado. E ali ela foi se banhar, e quando ela então encontra esse bebê, mas nós vamos continuar a leitura aqui para que você possa entender direito. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de... Bom, aqui, né, eu até parei porque Moisés já está grande, mas vamos retroceder, vamos voltar lá quando a princesa encontra, então ela dá o nome do menino de Moisés. Interessante aqui, eu quero abrir um parênteses, é que muitos pregadores, às vezes eles erram nessa questão dessa parte que eles dizem que o menino foi lançado no rio Nilo e que ali a correnteza teria levado até a princesa e que ela estaria lá no meio do rio e de repente
por um milagre, não que Deus não possa fazer, sim, Deus o pode fazer, mas que por um milagre, então, ali o cestinho estava e foi bem aos pés da princesa. Já vi pregadores até mesmo que eles têm uma grande imaginação, que eles dizem até mesmo que o cestinho ele andou correnteza ao contrário, porque aonde a princesa se banhava e aonde foi encontrado o cestinho era numa correnteza contrária. Então eles, a capacidade de imaginação e criação de muitos pregadores é fantástica. Mas nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada não nos diz isso. Então ela encontrou, não foi no meio dessa correnteza, mas sim ela encontra o menino engalhado ali no meio, não era nem engalhado, ele estava ali no meio dos juncos, ou seja, ali no meio dos papiros. Então, na verdade, esse cesto, ele não chegou a entrar dentro do Nilo, lá no meio, e pegou a correnteza, porque uma correnteza teria levado ele para longe, e a Bíblia não fala em nenhum momento que ela colocou no rio lá no meio, mas sim a Bíblia fala no versículo 3 que ela largou no carriçal à beira do rio, ou seja, bem no ladinho, onde então ele ficaria ali no meio dos juncos, né? Então ele não chegou a caminhar por essa correnteza que esses pregadores eles acabam inventando ou imaginando, ok? Isso é um parênteses que é bom nós aprendermos, porque nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, amém? Bom, a princesa então dá o nome de Moisés, que em hebraico é Moshe, né? Moshe, Moisés, para você marcar aí no seu caderno, então, Moisés, que se chama, Moshe. E este nome vem do verbo machar, que é tirar, né? E não é uma palavra hebraica. Por quê? Porque a filha de Faraó não falava hebraico. Então, Moisés surgiu da palavra Mosés, que é abreviação de Tutmosés, ou seja, o Deus Tote tirado das águas. Por isso, que ela deu esse nome a Moisés, porque disse que ela teria tirado ele das águas. Então, uma abreviação de Tutmosés, o Deus Tote tirado das águas. Então, não tem nada a ver com hebraico, não é um nome hebraico, mas sim um nome egípcio. Bom, o segundo fato interessante, uma curiosidade que eu quero passar para vocês, é que Moisés é comparado muitas vezes com Jesus. E eu quero aqui falar 7 coisas, na qual são comparados Moisés e Jesus. Bom, os dois foram alvo de tentativa de morte quando eram bebês, Quando tanto Moisés como Jesus, eles estiveram essa perseguição dos líderes. Segundo, todos os dois falavam como profeta. Número 3, todos os dois, eram sacerdotes. Número 4, todos os dois eram reis. Número 5, todos os dois sofreram com o povo de Deus. Número 6, todos os dois foram libertadores, ou seja, livraram da escravidão. E número 7, todos os dois restauraram e consertaram, Trouxeram uma restauração e um conserto. Bom, então nós vimos também que quando depois a filha do faraó, a princesa, ela vê então o Moisés, ela pega o menino, e a menina, irmã de Moisés, chamada Miriam, vem até a princesa e pergunta a ela, se ela queria uma ajuda para criar a criança, se ela queria que se procurasse então uma ama, para que pudesse dar de mamar àquele bebê. Voltou para suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Bom, aqui a gente vê, que Moisés agora já estava grande, A menina tinha chamado, como nós vimos,
ela foi lá e chamou a sua própria mãe, né, ou seja, a mãe do próprio Moisés, foi quem serviu de ama para a filha do faraó. E depois, passado um tempo, a filha do faraó pega ele de novo para criá-lo para si. Quando ele estava jovem, então, acontece esse episódio. Ele acaba vendo o trabalho dos seus irmãos hebreus. Por quê, irmãos? Ele realmente teve uma criação hebraica. Por quê? Porque ele ficou por volta de até mais ou menos dos seus 5 até os seus, desde bebê até mais ou menos ali por volta de 5 a 7 anos, foi quando a filha de Faraó pegou ele de novo. Então ele teve ali como aprender algo, dos hebreus. E quando ele estava ali olhando aquele povo, ele vê alguém sendo injusto, um soldado sendo injusto com um dos hebreus, e ela acaba por matar um hebreu. E quando ele vai ver o que está acontecendo entre dois hebreus, então ele dá essa resposta a ele, Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Bom, aqui nós vemos, então, que ele, com medo de que Faraó viesse a matá-lo, ele foge, Ele foge para o deserto e até encontrar o poço de Midian. No versículo 15 nós vimos aí então também falar sobre o poço de Midian. Bom, os midianitas, eles descendiam de Abraão com Quetura, Quando Abraão, ele fica viúvo e ele casa-se novamente, ele casa-se com Quetura, e o filho deles chamava-se então Midian. Então todos os midianitas são descendentes de Abraão e Quetura. Bom, acredita-se nesse período, em que Moisés esteve então no deserto, esse período de 40 anos, foi quando então ele escreveu os livros de Gênesis e Jó. Quando ele esteve aí nesse deserto, que por mais que a gente leia aqui, parece que passou tão rápido, mas foram 40 anos no deserto até ele chegar então a Midian. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Bom, nós vemos aqui então, depois de algo ter acontecido ali, elas estavam, Zíporas e suas irmãs, as filhas do sacerdote, elas eram pastoras, Aí mais uma referência sobre pastoras na Bíblia. Elas eram pastoras, elas cuidavam de ovelhas, e elas estavam ali para dar água para as ovelhas quando um grupo apareceu ali e não quiseram deixá-las fazerem o trabalho delas, mas então Moisés as defende e elas relatam isso ao seu pai quando elas chegam em casa. E o pai delas, como era um sacerdote de Midian, ele chega e pede para ela que elas voltem lá no poço e busquem aquele homem para que fosse dado a ele, o direito de hospedagem. E Moisés, então, depois de conversar com o sacerdote de Midian, ele consente em ficar ali morando após ter recebido este convite, E esse sacerdote acaba dando uma das suas filhas, a filha mais velha, chamada Zípora, que no hebraico é Zípor, para você marcar aí nas suas anotações, que no hebraico é Zípor, que significa passarinho. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então, nós vimos aí, e desse relacionamento, desse casamento entre Zípora e Moisés, nasce um menino chamado Gerson, para você marcar aí,
Gerson significa estranho aqui. Por que estranho aqui? Né? Porque, na verdade, peregrino fui em terra estranha. Né? Ele estava ali sendo um peregrino numa terra que era estranha para ele. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então, depois de muitos anos, né, de opressão e escravidão, os hebreus, eles resolveram, então, se voltar a Deus, né? Às vezes a gente diz, mas por que Deus abandonou o povo? Por que Deus abandona tais pessoas? Por que Deus faz isso ou faz aquilo? Como Deus é mau? Não, se a gente parar para analisar, na verdade, nós é que somos maus, nós é que abandonamos ao Senhor, nós é que não o procuramos e acabamos, então, sofrendo as consequências. Mas o povo enxergou que estava afastado do Senhor, que tinham rejeitado, que tinham abandonado a Deus. Então eles levantaram um grande clamor, pedindo a Deus por um libertador, e Deus ouviu a oração deste povo. E isso vai ser assunto para o próximo capítulo. E eu conto com você e espero você no próximo capítulo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Daí ali naquela parte que aparece eu ali, daí e tu põe café mais Bíblia. Bom, aqui nós vimos, né, que uma das filhas dos hebreus, uma das filhas dos hebreus, meu Deus, que filhas dos hebreus, uma das mulheres dos hebreus, a barbaridade começou errando de novo, tá bom, então vamos lá, ainda corta essa parte. Lá no Nilo. Esse junco, ele chega às vezes a medir de 3,4. A Bíblia Sagrada diz que ele foi encontrado, então, ali no meio, a Lana atrapalhando aqui nós, depois ela coloca ela nos erros, tá, gente? Agora foi a Lana, não foi eu que atrapalhei, foi a Lana. Oi, Lana, fala, Lana. Ó, esse oi envergonhado, essa risada é dela. Essa máquina aí que você tá ouvindo é o meu vizinho aqui do lado, que resolveu cortar grama agora, enquanto eu estou gravando. Olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Bom, de novo aqui, né, irmãos? Eu esperei um tempo pra gravar, mas vocês veem aí que foi só, tava parado, pensei que ele tinha terminado, mas continua. Então, se aparecer ao fundo aí um barulhinho, você não dê importância, ok? Na verdade, né, no versículo 8, eu me enganei. Corta essa parte. Que ele esteve no deserto foi quando Moisés o nome dele agora. É mistura de Moisés que vai pro céu, daí fica Moisés.